Hoje estamos aqui com o nosso professor Sérgio Augusto Pereira de Souza, e nós vamos discutir um pouquinho, né, e falar sobre carreiras, né? É um tema que todos os alunos têm muito interesse aqui na Escola Paulista de Direito e, obviamente, é um pouquinho diferente devido à questão de ser carreiras voltado para a parte pública, né? Carreiras públicas. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, a Escola Thaís. Paulista de Direito aqui no nosso podcast, né? Espero que o senhor, né, se sinta bem acolhido conosco, e eu acho que é importante a gente falar também sobre um pouquinho do seu currículo, né? O professor aí é formado pela graduação na Universidade de São Paulo, certo? Fez o mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é isso? Isso mesmo. E doutorado em Economia Internacional pela Universidade de Barcelona. Perfeito. Né? E várias especializações também, né? Professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, compartilhasse com nossos alunos o que motivou o senhor procurar, né, ou então se interessar, né, no decorrer sobre a carreira pública na procuradoria, que hoje o senhor é procurador, né? Exato. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com todos vocês na EPD. A EPD já é minha casa há alguns anos, né? Eu acho que uns 2 ou 3 anos. E eu sou muito feliz aqui, muito bem acolhido aqui, fico contente. Eu acho que buscar a carreira pública é uma realidade do mercado, é uma realidade de quem busca segurança, né? De quem busca uma certa possibilidade de subir, de ter estabilidade financeira, ter estabilidade de trabalho, não ficar rico, mas ter uma satisfação pessoal muito grande, né? E eu procurei a carreira pública por conta disso. Sou procurador da Fazenda Nacional desde 1993. Antes eu prestei vários concursos, acabei sendo aprovado em vários concursos também, porque quando você começa a prestar concurso, você leva muitos tombos, perde muitos pontos em bobeiras das primeiras provas que faz, mas quando a coisa pega, você começa a ir bem e a ser aprovado em vários ao mesmo tempo, e daí você escolhe, né? E eu escolhi a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque é uma carreira a qual eu tenho afinidade, é uma carreira na qual eu me encontrei já trabalhando nos primeiros dias, encontrei uma satisfação bastante grande, e hoje é uma carreira a qual eu sou muito grato, porque ela me possibilitou não só a estabilidade financeira, a segurança que eu queria desde o começo, mas principalmente me possibilitou aprofundar os meus estudos, né? Foi durante a Procuradoria da Fazenda, logo após entrar, que eu fui fazer o mestrado e depois eu consegui o doutorado, depois a especialização fora também, e isso tudo conduziu a minha vida até familiar. Então, eu sou uma pessoa muito grata à Procuradoria da Fazenda Nacional. Até a possibilidade de virar docente veio dessa possibilidade de estudar, de buscar um aperfeiçoamento acadêmico que a Procuradoria me deu. Então, eu acabei me tornando docente porque eu tive a chance de fazer mestrado, doutorado, e isso foi muito bom para mim. Que maravilha. E é interessante, né, o senhor falar sobre fazer alguma especialização fora, né, do nosso país. E o senhor não poderia também trazer para a gente por que essa escolha de fazer uma especialização fora? O que te motivou a fazer essa especialização? Porque a gente sabe que tem todo um trajeto que depois, se o docente ali, né, quiser voltar da aula, né, no país, aí tem que passar por toda um recredenciamento quase do diploma. Né? Não, a experiência de estudar fora é uma experiência magnífica, porque ela abre a mente da gente a outras culturas,
a outras possibilidades, a outras visões, vivenciar, estar inserido dentro de uma outra sociedade, né, dentro de uma outra língua, isso para o ganho pessoal, acadêmico, profissional, é um negócio maravilhoso, né? Eu busquei, logo que eu entrei na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente teve a oportunidade de buscar o mestrado, né? E ao buscar o mestrado, eu busquei uma área de afinidade minha, que era o direito internacional. Desde a graduação, eu era um apaixonado pelo direito internacional. Então eu fui buscar um mestrado na USP com foco em direito internacional. E isso acabou me levando para um doutorado também em direito internacional, né? E para fazer um doutorado em direito internacional, eu fui buscar uma projeção fora das universidades brasileiras. Por isso que eu fui à Universidade de Barcelona. Através da USP eu consegui as cartas de recomendação, consegui os caminhos para encontrar as pessoas corretas, os departamentos na Universidade de Barcelona, na Espanha, e a Procuradoria da Fazenda Nacional me deu suporte para eu ir com uma licença, remunerado, com uma bolsa do CNPq, para poder realizar o estudo corretamente, com toda a tranquilidade. Então, eu fui com a minha família, minha filha era pequena, minha esposa também foi fazer o mestrado dela lá. Então, essa experiência foi muito boa. E daí eu consegui, no doutorado, aliar a parte do direito internacional com a parte do direito tributário, porque para a Procuradoria dar suporte a isso, ela tinha que ter algum interesse na tese que viria decorrente desse curso, né? E a Procuradoria concordou com a minha proposta de tese de direito tributário internacional, questões relativas à evasão fiscal internacional, então deu tudo certo, percebe? E daí quando a gente volta e vai ter outras experiências, vai buscando especializações fora e tudo vai combinando. A especialização em economia e desenvolvimento nos Estados Unidos, foi um período de 6 meses, também foi através da Procuradoria. Aliás, essa foi, assim, de uma maneira integral através da Procuradoria, né? A Procuradoria vem e fala assim, nós temos um projeto para capacitar profissionais do direito em economia, né? Quem se inscreve para isso? Aí, claro, um monte de procurador se inscreve, eles fazem uma seleção e tudo, e alguns conseguem ir, né, pelo Ministério da Fazenda. Então, tudo é um crescimento, tudo é uma busca, e qualquer um tem essa possibilidade. A grande coisa que a gente tem aqui na EPD, por exemplo, é essa visão de que o aluno ele tem um potencial enorme e que ele pode explorar esse potencial e que ele pode buscar as coisas, né? Buscar as oportunidades, porque elas estão por aí. E cada vez mais a EPD está internacionalizada, está buscando essas oportunidades para os alunos dela. Então, eu acho que é um caminho muito bom para todo mundo que está na EPD também poder trilhar e também poder se especializar e poder ter uma satisfação profissional e pessoal. Com certeza, professor. E dentro ali do desafio do trabalho, no dia a dia mesmo, né, na procuradoria ali, quais são os maiores desafios que o senhor, dentro da carreira, enxerga hoje? A carreira de procurador da Fazenda Nacional é uma carreira localizada organicamente dentro da estrutura da Advocacia Geral da União. Nós somos advogados públicos, né? E a Advocacia Geral da União se divide em algumas carreiras em função de especialização. A carreira mais especializada da AGU é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente trata duas vertentes superiores do direito tributário, e sempre pelo lado da fazenda. Ou seja,
nós advogamos pela Fazenda Nacional, né, defendendo a Fazenda Nacional em face de ações que são propostas contra ela, supondo a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de algum tipo de tributo ou de incidência, e realizamos a cobrança executiva judicial dos tributos que não foram pagos e que precisam ser pagos. Então, a gente tem tanto a defesa quanto a execução fiscal dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. O grande desafio o tempo todo é estar apto a enfrentar grandes escritórios de direito. Nós somos um grupo de procuradores que mais ou menos 1.700 ou 2.000, eu não tenho esses números hoje em dia, que enfrentam centenas e centenas e centenas de escritórios no Brasil inteiro. Né? Esse é um número para o Brasil inteiro. Centenas e centenas de teses diferentes. Então, a grande diversidade de teses, a grande diversidade de escritórios e gente extremamente qualificada. Hoje, no mercado, o advogado tributarista privado, né, se ele não for extremamente competente, o período dele de vida no mercado é zero. É muito curto. Né? Não dá só para copiar o jeito da petição do outro, pegar na internet a tese que está bombando, ou alguma coisa assim. Ele precisa entender das incidências tributárias e entender das temáticas que estão sendo discutidas. Então, quando a gente enfrenta esses grandes escritórios, a gente tem uma dificuldade muito grande. Esse é o grande desafio da Procuradoria. Né? Para isso, a gente, claro, faz internamente divisões de trabalho, a gente tem especialidades maiores, especialidades menores, tem trabalho sumarizado, tem robô, tem inteligência artificial, Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas dentro da Procuradoria para poder realizar esse bom combate do direito com toda honra, com toda cortesia em relação a todos esses escritórios e contribuintes e sujeitos passivos que a gente enfrenta. E, basicamente, né, se a gente for tirar uma estatística hoje, algo em torno de 70% das causas tributárias, a Fazenda Nacional tem êxito. Então, se a gente for olhar o retrospecto da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente tem, ao longo dos anos, repetidamente impedido que incidências tributárias fossem julgadas inconstitucionais, e com isso tem impedido perdas tributárias muito grandes para a União Federal, né? E, além disso, tem recuperado créditos tributários que eram irrecuperáveis e que passaram a ser recuperáveis por esse trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional. E muito interessante isso tudo que o senhor está trazendo aqui para a gente, porque o que a gente consegue notar é a importância do profissional da área do direito ter essa questão de multidisciplinar, né? Ele ser multidisciplinar, porque hoje não basta você ter apenas uma especialização voltada, sei lá, direito tributário. Hoje a gente tem que ter um entendimento básico de direito digital, né? Hoje a gente tem que ter um entendimento básico de tudo, né? A base, eu acho que o direito, igual na sala de aula os docentes falam, o direito ele é um só, né? Isso que eu acho que faz a diferença aqui na Escola Paulista de Direito, essa singularidade dos nossos docentes, né? A gente tem docentes aqui que são da área pública, que são da área privada e tal, e traz essas experiências para a sala de aula para os nossos alunos, e eu acho que isso é muito importante. E o senhor falando isso mostra, mais uma vez, a importância da gente entender, por exemplo, tantas especializações na sua área, e mesmo assim vocês também obrigado a trabalhar com a inovação diária, né? Com a inovação, estar atento à tecnologia. Porque o tempo todo, Thaís. É fundamental. Hoje, o estudante de direito, quando eu estudei direito,
há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava na graduação, né, porque estudando direito a gente está estudando todo dia, mas quando eu estava na graduação, a gente tinha muito essa coisa, né, eu vou ser um advogado especialista disso, especialista daquilo, era muito compartimentalizada a coisa. Hoje o estudante do direito não pode ser uma pessoa compartimentalizada, ele tem que ser uma pessoa de mente aberta, uma pessoa com a capacidade transversal de enxergar os vários âmbitos. Não dá para você enfrentar qualquer problema de direito hoje sem ter uma perspectiva econômica do enfrentamento. Não dá para você enfrentar qualquer problema de direito hoje sem ter uma perspectiva das políticas públicas de diversidade, de dignidade. Então, tudo vem bem amarrado hoje em dia, de uma forma que o estudante de direito que se compartimentalizar, ele não vai ter êxito no mercado. Ele precisa sempre diversificar. E é isso que é bonito do direito, né? Quando eu optei por fazer direito na minha vida, eu optei porque o direito me abriu um leque, né? Um leque de opções. Eu podia ser tanto advogado, quanto juiz, quanto procurador, quanto fiscal. Eu podia trabalhar com uma série de coisas. Me abriu um leque de oportunidades. Essa foi a maior razão para eu ter escolhido fazer direito na minha vida. E depois eu me apaixonei pelo direito, né? Agora, quem faz direito tem que ter essa visão sempre do leque de opções, das possibilidades que ele tem. Ele não pode se fechar em um canto e falar, eu vou ser o maior especialista em imposto de importação. Vai ser magnífico se ele for o maior especialista em imposto de importação. Só que ele tem que saber as outras coisas junto. Porque se ele não souber, ele vai ser consultado, vai dar uma consultoria de, sei lá, 45 minutos, um dia, a respeito de um evento do imposto de importação, e depois ele vai ser descartado. Por quê? Porque ele precisa ter uma diversidade, é um processo hoje que é transversal, não é mais um processo assim. E na procuradoria, por exemplo, a gente tem vários procuradores, mas vários, um grupo grande de procuradores que estão fazendo especialização agora em inteligência artificial, né? Por quê? Porque a gente tem os laboratórios internos de informática que são chefiados por procuradores. Então, assim como eu fui fazer especialização em economia. Por quê? Porque eu tinha que enfrentar problemas de direito bancário dentro do sistema de regulação bancária. Então, tudo isso faz parte de uma carreira, quando você vai construindo a sua carreira. E é importante que o aluno hoje tenha essa visão. A EPD ganha. A EPD é inovadora. A EPD monta uma grade com inovação, com direito digital, e depois possibilita o aluno a pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu, ou seja, você tem um conjunto completo de oportunidades, né, que não podem ser perdidas, Exatamente. Ainda falando do aspecto da carreira ainda, professor, dentro ali da parte positiva, o que o senhor acha mais positivo falar assim, gratificante da escolha da carreira que o senhor teve hoje, né? Eu sei que, assim, o senhor é procurador, mas o senhor também é professor, né? E a gente tem essa possibilidade de falar com gratidão, que é nosso professor também aqui da casa. O mais gratificante da carreira de procurador da Fazenda Nacional foi esse processo de crescimento acadêmico que ela me proporcionou, né? Foi o processo de crescimento a ponto de poder me tornar professor também. E ser professor é extremamente gratificante. Eu gosto da sala de aula, eu gosto da interação com os alunos, eu gosto. Então, toda essa construção, para mim, é uma construção que foi levando da procuradoria para a docência, e a docência vai ser a minha carreira quando eu me aposentar da procuradoria. Percebe? Então, você projeta já
a partir da satisfação que você tem no que você faz, né, você projeta o futuro daquilo. Então, eu sou muito grato à Procuradoria por essa possibilidade. A outra gratidão que eu tenho na Procuradoria é a gratidão de entender os meandros da administração pública e saber que aquilo que a gente estuda na teoria do direito tributário, relativo ao dever geral de contribuição e como cada um tem que contribuir para o sustento do Estado, para o sustento da máquina pública, para o sustento das políticas públicas, pode ser efetivado. Então, quando a gente está trabalhando para a Fazenda Nacional, para a Fazenda Pública, a gente está imbuído do espírito de aplicabilidade e de efetividade de políticas públicas, que são fundamentais. A política pública para a mulher, a política pública para a criança, a política pública voltada aos menos favorecidos, a política pública de educação, tudo isso é financiado por arrecadação que a gente consegue manter ou consegue efetivar. E, claro, tem falhas em todo governo, cada governo de plantão tem os seus desvios, tem os seus problemas, tá certo? Mas quando a gente olha em 30 anos de carreira, a gente fala assim, não, de alguma forma eu contribuí para a melhoria desse país também. E isso faz parte. Então, você pega e fala assim, bom, eu tenho uma grande satisfação que eu contribuí para a melhoria do país. Eu tenho uma grande satisfação porque eu olho nos olhos dos meus alunos e vejo a alegria e vejo que eu estou contribuindo para o bom futuro deles também. Então, eu tenho que ser um cara muito grato mesmo, não tem jeito. Bom, muito bom. A gente sabe, assim, o senhor, dentro de sala de aula, a gente entende que o aluno, principalmente nos primeiros semestres, eles chegam já com toda uma carreira construída na mente deles, né? Muitos chegam falando, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, não, eu quero ir para o concurso mesmo, ou não, eu quero ser professor. Quais experiências o senhor pode passar para o nosso aluno que hoje tem a ideia de seguir com concurso público, né? A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas quais são as dicas? A gente gosta. Então, as dicas para concurso público são básicas, na verdade, né? A primeira dica eu diria para o aluno é o seguinte, você entrou no primeiro ano, você quer ser juiz? Ótimo, maravilha. Você quer ser procurador? Maravilhoso. Mas que isso não seja uma pedra no meio do teu caminho, que isso não seja uma coisa dura, na qual você se prende e que te deixa perder oportunidades. Não, vá aberto. Olha, meu maior desejo é ser juiz, mas se pintar outras oportunidades, a coisa mudar de outro jeito, segue. Eu acho que você tem que ter a liberdade para ver o que a vida te traz a partir da tua formação, né? Eu, quando entrei na faculdade, para ser da área de direito, eu tinha certeza que eu ia ser um advogado empresarial de grandes empresas. Eu nem pensava na carreira pública. Eu fui pensar na carreira pública quando eu estava no 4º ano da faculdade, né? Quase nos 2 últimos semestres, final do 4º ano, começo do 5º ano. Então, a gente tem que ter essa liberdade, falar assim, o que eu quero mesmo, conforme eu vou aprendendo o próprio direito. Quanto a concurso, concurso é esforço, concurso é estudo, não tem escapatória. Você tem que se fechar, focar naquela carreira que você pretende seguir para um concurso público ou num grupo de carreiras, né? Porque não pode também ficar muito fechado, você tem que ter oportunidade das outras carreiras e estudar focado. Não tem outra, é leitura, muita leitura, muito exercício. Eu fazia muitas provas, eu buscava naquele tempo, né? Não é que nem hoje que a gente busca uma prova na internet, baixa a prova na internet e faz. Não, eu ia até a Fundação Carlos Chagas no tempo, eu ia até a ESAF, eu ia até a sede do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e falava, eu quero uma cópia do último concurso, eu quero uma cópia dos 3 últimos concursos, né, das questões,
das provas, e fazia. Eu estudava das 8 da manhã até as 11 da noite, fazia um estudo em casa das 8 da manhã até as 5, mais ou menos, e às 5 tomava um lanche, uma coisa assim, ia para o cursinho, fiz cursinho, eu acho que cursinho ajuda, né? E depois fui professor de cursinho também, então vou defender os cursinhos, mas ajuda muito, mas tem que ter foco, né? E tem que ter a certeza de que começa difícil. O primeiro dia que você senta para estudar é o mais difícil. O segundo dia fica um pouquinho mais fácil, o terceiro dia fica um pouquinho mais fácil, e conforme você vai pegando a rotina, você acostuma com aquilo e vai fazer todo dia e não vai mais sentir. O primeiro concurso que você faz é o pior. Você vai mal, você se acha um lixo, você se acha... Mas você presta mais um, né? mais outro, e de repente você já está passando a primeira fase, a segunda, a terceira, está fazendo fase oral, e quando você vê, você passou em 3 ou 4, e escolhe a carreira que você quer daí. E é isso, focar. E saber, você não vai ficar rico no setor público, mas você vai ter estabilidade e oportunidades de crescer, e crescer academicamente, e crescer na satisfação pessoal do que você está fazendo. Eu falo isso bastante com os colegas, né? Que a gente também tem que pensar no nosso impacto social, né? Que a gente vai trazer ali para a nossa sociedade. Claro, a gente não... Hipocrisia não existe. A gente pensa, vamos fazer direito, vamos escolher uma carreira bacana, ganhar bem, porque ganhar bem significa o quê? Um conforto familiar, um conforto de vida, né? Mas e o impacto social? E a sua trajetória? O que de bom você vai trazer, né, para aquela sociedade, para o meio que você vive? Eu acho que isso é a beleza também do direito, né? Não é só a parte financeira, mas o impacto social que a gente quer que os nossos alunos, que a gente quer que a EPD passe isso para os nossos alunos. Eu acho que isso é bastante importante também, né? E falando no direito, na carreira ainda assim, professor, já teve algum momento, a gente está falando aqui de vários aspectos bons do direito, mas já teve algum momento que o senhor falou assim, nossa, nisso o direito me decepcionou? Um momento em que o direito decepcionou? Essa é uma boa pergunta, tá? Porque eu acho que eu não tive momentos em que o direito me decepcionou. Eu tive momentos em que a interpretação do direito feita por pessoas, né, me decepcionou. Eu tive vários momentos desses. Vários momentos em que eu não vi esse compromisso que a EPD prega, que eu prego na minha aula, esse compromisso de cidadania, esse compromisso que tem o operador do direito em trazer cidadania para a população que não tem conhecimento, né? Quem gosta de filme de herói, essas coisas, vai lembrar que o tio do Homem-Aranha, uma hora vem e fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o direito é um poder. O direito é um poder, porque quem tem o conhecimento do direito detém um poder de análise das coisas e um poder de acesso a coisas que a população em geral não tem. A população não tem e depende de você para poder ter acesso. Por mais que a gente tenha juizados especiais, por mais que a gente tenha PROCON, por mais que a gente tenha algumas formas de acesso direto ao Poder Judiciário, a população não tem efetivamente esse acesso. Então o profissional, o operador do direito, ele é um profissional que tem que ter um compromisso com cidadania, com ética, com o respeito à população, com a democracia. Tem que ter um compromisso muito forte com isso, né? Então, os momentos em que o direito teria me decepcionado foram os momentos exatamente em que eu vi profissionais muito bem formados, profissionais em topo de carreira, tanto no setor público quanto no setor privado, que abandonaram esses princípios, que abandonaram esse compromisso, né? E que tiveram atitudes com o direito
interpretando o direito ou aplicando o direito de uma forma não condizente com esse poder e com o respeito que a gente deve à sociedade, ao cidadão, que a gente deve a todo o conjunto das pessoas que sofrem a nossa influência, que sofrem o nosso impacto por operar o direito. Então, esses foram os momentos difíceis para mim. Tanto juízes com uma incapacidade de visão muito grande, quanto colegas advogados que argumentaram de forma muito tacanha ou torpe, mas que você tem que ir lá e falar assim, vou ter que combater isso que não é o direito, mas é a atitude do outro. Eu acho que a maior dificuldade deve ser essa mesmo, né? Querendo ou não, por trás do direito tem as pessoas, né? Então, assim, as pessoas que vai fazer a interpretação da letra ali, aí a gente precisa, né? Por isso que a gente preza bastante essa ética, né? Aqui na IPD para os nossos alunos, porque é isso que a gente deseja, né? Profissionais éticos, com responsabilidade e sabendo do impacto que ele vai fazer na carreira dele, seja qualquer que seja a escolha do aluno, né? Okay. E mediante aí toda essa conversa que a gente tem, já caminhando para o fim, quais são as tendências que o senhor enxerga hoje na procuradoria, professor? Ou até mesmo na área da educação? O que o senhor, né, almeja para o futuro? Fala assim, olha, hoje estamos nesse ponto e enxergo que daqui a tanto tempo a gente vai ter tais mudanças, tais tendências, creio que vai vingar nas profissões. Na Procuradoria da Fazenda Nacional, o grande desafio hoje é a gente acertar a parte metodológica das novas tecnologias. Então a gente está trabalhando isso e as novas tecnologias, o processo eletrônico, a rapidez do processo eletrônico, as formas como a gente pode utilizar os algoritmos, a inteligência artificial, tudo. Esse é um grande desafio, é a tendência, a Procuradoria está bem estruturada para conseguir se desenvolver nesse aspecto, mas é um processo doloroso, porque a gente tem pessoas de todas as gerações na Procuradoria, né? Então tem desde os procuradores jurássicos como eu, que já estão com 30 e poucos anos de Procuradoria, até procuradores que estão entrando agora supernovos e com outra cabeça. E aí você tem um processo doloroso por conta disso. E a outra coisa que é sempre um processo difícil, porque a gente está sempre correndo atrás, né? A tecnologia avança de uma maneira assombrosa, cada vez mais rápida, e os órgãos públicos têm uma dificuldade maior para acompanhar esse avanço, porque a gente tem limitações. Quem estudou com o professor Levin, ou fez até matéria de direito administrativo comigo aqui na IPD, sabe que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, conforme a lei, do jeito da lei, né? Então a gente tem que fazer licitação, a gente tem que fazer uma série de coisas que demandam uma morosidade maior do que no setor privado. O setor privado consegue correr mais rápido atrás dessa tecnologia. A gente tem mais dificuldade com isso. Então, a tendência é a gente consolidar essa parte tecnológica, consolidar o trabalho de defesa tributária e de execução tributária da Procuradoria e consolidar com isso a efetividade de políticas públicas. A Procuradoria caminha nesse sentido. No campo da docência, que vai ser o meu futuro, né, provavelmente, o campo da docência, eu acho que a gente tem que realmente buscar cursos transversais. Cursos que não tenham a rigidez dos antigos cursos de direito, né? Cursos que mesclem as visões jurídicas, a visão do direito, com a visão da nova tecnologia, com a visão da economia, com a visão sociológica. Então, a gente tem que buscar... Por que eu estou na IPD? Porque a IPD projeta cursos assim.
projeta um futuro diferenciado. Se a gente olhar hoje a nova grade da EPD, do pessoal que está entrando em primeiro e segundo semestre, né, a gente vai olhar um curso absolutamente inovador. Absolutamente inovador. Completamente diferente do curso que eu fiz e que eu tive que correr atrás sozinho, atrás de um monte de coisa. Né? E que a EPD começa a oferecer de cara para o cidadão, para o aluno da EPD. Então, eu vejo cada vez mais um panorama de transversalidade nos cursos de Direito. E espero estar contribuindo para esse panorama. É essa a minha esperança, esse é o meu objetivo com docência, contribuir para um panorama de cursos de Direito mais transversais, de cursos de Direito com uma carga prática da vida do dia a dia muito maior, de cursos de Direito que atendam essa necessidade que a nossa população tem, de ver a efetividade do ordenamento jurídico, de ver a efetividade da justiça, de ver a efetividade das políticas públicas. E o advogado, para isso tudo, é essencial. Ele não, a sociedade não prescinde do advogado, seja ele um advogado privado ou um advogado público. Exatamente. Bom, eu acho que é isso a nossa conversa de hoje, professor. Muito satisfeita. Eu que agradeço. Eu é que agradeço. Aqui. Espero que tenha contribuído com os nossos alunos aí, tirado algumas dúvidas, né, que decorrem aí a carreiras públicas, né, e também não só isso, né, como o professor trouxe, não se sinta amarrado, né, aproveite as oportunidades, né, que vai surgindo, porque o direito ele é exatamente isso, ele é amplo e ele com certeza ele traz esse aspecto aí mais saudável de você fazer essa escolha, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Thaís, eu agradeço a EPD por estar aqui me recebendo mais uma vez, a gente junto, e agradeço os alunos, a satisfação de dar aula e ver a alegria dos alunos depois da aula é muito grande. Obrigada, professor. Obrigado a vocês.